Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gianine, eu moro em Santa Catarina. Eu vou tentar resumir um pouco a minha história, a fase da descoberta e a libertação da Torre de Vigia. Eu praticamente fui criada como testemunha de Jeová. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe voltou para a organização. Me batizei com 13 anos de idade, no Salão de Assembleias de Santa Cruz da Serra. Eu morava em Santa Cruz da Serra mesmo, morava bem pertinho do Salão de Assembleias. Fazia parte da congregação Santa Cruz da Serra, que existe até hoje, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E me batizei aos 13 anos de idade, achando que estava fazendo a melhor coisa da minha vida. E realmente na minha cabeça eu estava. Me dediquei, saí bastante de pioneira auxiliar, ajudava irmãzinhas, fazia bastante ajuda assim, com estudo bíblico para irmãs deprimidas. Ajudava irmãs a melhorar a leitura na época daquele livro Beneficice, da escola do ministério. Me dedicava bastante, assim, né? Não era pioneira regular, mas todo mundo via me dizendo que eu tinha o espírito de pioneira, que eu tinha que ser pioneira. E naquela época de conciliar estudo, eu fazia muito curso também, fora da escola. Então eu não conseguia conciliar, então eu preferia fazer o que eu podia, né? Eu fazia o máximo que eu podia ali. E vim morar em Santa Catarina com 18 anos e com 19 anos eu casei com o meu marido, que a gente se conheceu no Salão do Reino. Me casei aqui em 2006 e a gente foi em 2016 para uma cidadezinha com mais necessidade no sul de Santa Catarina. E a gente ficou lá 3 anos. Meu marido era ancião. E ele fazia bastante visita de pastoreio. Era o que ele mais amava fazer, era a visita de pastoreio. As irmãzinhas idosas, as irmãzinhas deprimidas, gostava muito do encorajamento, né, que ele dava e tal. E os outros anciãos, eles, eu acredito que era ciúme, né, não tem outra palavra. Não que meu marido seja um bonzão, mas ele era muito dedicado, ele se apegava muito com a Bíblia, mas ele não era rígido e inflexível, ele era humano, né, uma pessoa humana, caráter. E os outros anciãos fizeram uma tramóia, porque ele estava começando a entrar em depressão. E fizeram uma tramóia para ele entregar o privilégio de ancião, envolvendo o superintendente de circuito. Né? O superintendente de circuito conseguiram fazer a cabeça dele, o superintendente que estava lá na época. E resumindo a história, ele escreveu uma carta de próprio punho, entregando o privilégio. Depois que ele escreveu essa carta, dizendo que estava entregando o privilégio de ancião por causa da depressão, abandonaram a gente de vez. Né? Eu, na época, com um bebê pequeno, ia para as reuniões sozinha, ia para o campo, e o meu marido lá, em depressão, no fundo de uma cama. E o pessoal, assim, começou a tratar a gente que nem desassociado. Tinha um casal de testemunhas de Jeová que morava em cima da gente, que a gente morava no sobrado embaixo, né, e eles moravam em cima. E eles passavam, não cumprimentavam a gente, começaram a tratar a gente que nem desassociado, depois que meu marido entregou o privilégio de ancião. E aquilo foi me revoltando, me revoltando, me revoltando. Até que um dia eu peguei, fiz uma oração bem sincera para Jeová e briguei, por assim dizer, com Jeová. Nessa oração eu falei: é assim que o Senhor trabalha, Jeová? Quando meu marido prestava pro Senhor, que eu ficava em casa com um bebezinho recém-nascido pro meu marido fazer pastoreio, ficava até altas horas da noite fazendo pastoreio pros outros. Eu emprestei meu marido pro Senhor para ajudar o pessoal da congregação. Agora que meu marido precisa, não vem um cristão aqui em casa, é assim que o Senhor trabalha? Aí eu senti que essa foi uma das orações mais importantes que eu fiz, porque eu sempre fui muito sincera nas minhas orações. Eu sempre falei tudo o que eu sentia para Jeová em oração, eu rasgava meu coração mesmo. E eu sentia que ele queria me mostrar a verdade depois daquela oração. E botou no meu coração um desejo muito forte de voltar para Itajaí. E eu comecei a orar. Fiquei orando pra gente voltar pra Itajaí, pra abrir oportunidade pra gente voltar, e a gente voltou pra Itajaí. A gente estava numa cidadezinha chamada Uruçanga, perto de Criciúma, no sul de Santa Catarina. E aí, com aquela situação toda, eu revoltadíssima, meu marido deprimido, eu com filho pequeno, eu já não sabia mais o que fazer. Aí a gente voltou pra Itajaí, meu marido começou a trabalhar aqui. Eu achei que, como ele era muito conhecido aqui na região, as pessoas iam ajudar ele, né? Iam se mobilizar pra ajudar e tal. Pra eu não mentir, teve um ancião aqui, que era amigo dele, que se disponibilizou pra ajudar, né? Mas o Cleiton não correspondia à ajuda dele, porque a pessoa com depressão também sente, né? É muito sensível, então não é qualquer um que pode ajudar uma pessoa nessa situação.
E aí eu comecei a me afundar junto com ele. Comecei a me afundar também, entrar em depressão. Tentei fazer o tal do testemunho por telefone, tentei me apegar mais com as coisas assim da congregação aqui, mas não estava resolvendo, não estava funcionando. Meu marido tomando antidepressivo, tomando um monte de remédio, a saúde dele deteriorando. Aí um dia eu estarrada aqui no chão da sala, me deu um estalo assim de procurar no YouTube ex-ancião TJ para tentar ter uma luz para ajudar meu marido, né? Aí eu fui pesquisar meu primeiro vídeo no YouTube, depois de 20 anos de batismo. Eu não tava com a intenção de olhar conteúdo apóstata, né, como se costuma dizer. Não queria saber nada sobre a Torre de Vigia, eu só queria ajudar meu marido. Mas foi por esse caminho que o Senhor decidiu me libertar, né? Eu botei assim, ex-ancião TJ. E aí eu cheguei no vídeo de um senhor no interior de São Paulo que passou pela quase mesmíssima situação. Ele era ancião, muito querido. Os outros anciãos tinham ciúme dele, fizeram uma tramóia para entregar o privilégio. Ele entrou em depressão e ninguém ajudou ele. Eu falei, meu Deus, olha aí, quase a mesma história do Cleiton. Se o Cleiton passou por isso, se esse irmão passou por isso, quantos mais outros também não passaram? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Coitado dele. Fiquei assim, pensando comigo. E no final do vídeo ele disse que os vídeos de Osmanito Torres e Edson Reis ajudaram muito ele a se libertar e despertar. Já liguei aquela sirene, né, que toda TJ tem implantada dentro do cérebro contra a apostasia. Eu falei, esses cabras devem ser apóstata. Ixi, meu Deus. Não era pra eu estar vendo esse vídeo. Aí já comecei a ficar nervosa, né? Porque eu era muito fanática, por assim dizer. Eu era muito disciplinada nas coisas ali da organização. E eu nunca tive intenção de pesquisar. Eu só queria mesmo ajudar meu marido. Aí alguma coisa dentro de mim dizia que era pra eu continuar naquele sentido de pesquisar. E mesmo achando que os Manito Torres e Edson Reis eram apóstatas, eu fui lá atrás deles no YouTube. Achei um vídeo de Edson Reis. O meu coração batia na garganta, porque eu achei que estava pecando contra Jeová. Tava muito nervosa. E não entendi nada, não absorvi nada do que o Edson Reis falou naquele vídeo. Nada, nada, nada. Mas no final do vídeo, ele é muito sincero, uma pessoa simples, uma pessoa, né? Direta. Ele falou assim, ó, você que é testemunho de Jeová e que tá me vendo, eu não vou nem falar nada com você não. Não vou nem falar nada. Se você não quiser mais ver o vídeo, não precisa. Vai lá no Google e coloca Casa de Betsarim, coloca Corte Real Australiana e depois volta aqui pra falar comigo. Não precisa ficar vendo esse vídeo aqui se você não quiser. Ele falou bem assim. Quando ele falou isso, parecia que ele tava falando pra mim, porque eu não queria estar vendo aquele vídeo. Eu queria só entender o que tava acontecendo com o meu marido. Aí quando eu peguei e botei no Google Corte Real Australiana, quando eu me deparei com aquele vídeo das 3 horas do Jeffrey Jackson mentindo e omitindo no tribunal, se escorregando igual sabonete na mão do juiz do promotor, aquele promotor lá, parecia que ele era testemunho de Jeová, né? De tanto conhecimento que ele tinha sobre as doutrinas da organização. E eu vi que ele estava muito bem preparado para fazer as perguntas. As perguntas dele eram muito bem estudadas. Enquanto que o Jeffrey Jackson não tinha nem lido o relatório do julgamento, ele não tinha se preparado nada. E ele não sabia responder, ele se esquivava. Eu falava, cadê o Espírito Santo que Jesus disse que ia dar no momento do julgamento do tribunal, que ia dar as palavras certas para a pessoa poder dizer? Ele tá só mentindo e omitindo. No final daquele vídeo de 3 horas, eu cheguei à conclusão. Falei assim, nem Jeová nem Jesus não estão nessa organização. Aí eu comecei a pesquisar, e aí eu desembestei, né? Ladeira abaixo, por assim dizer. Comecei a pesquisar um vídeo atrás do outro, queria saber tudo sobre a organização. Tudo. Fiz maratona, assim, vários canais no YouTube. E fui pesquisando. A minha cabeça parecia que ia dar um nó. Nesse meio tempo, tive contato com algumas pessoas que me ajudaram. Me passaram um livro, Crise de Consciência. Eu comecei a ler aquele livro, devorei aquele livro. E nesse meio tempo, eu lembrei das palavras do Edson Reis, né? Que ele falou, você que é testemunho de Jeová, que tá me vendo aí, vê lá sobre a corte australiana e volta aqui falar comigo. Aí eu, vou falar com ele. Ele sempre disponibiliza o WhatsApp dele nos vídeos, né? Eu mandei uma mensagem pro Edson Reis. E contei toda a situação, tentei resumir o que estava acontecendo e tal. Falei, irmão, meu marido sofreu uma tramóia pra ele entregar o privilégio de ancião e tal e tal. Desde então eu comecei a pesquisar e descobrir a verdade sobre a torre. Minha cabeça parece que vai dar um nó. Eu tô, assim, muito desorientada, parece que eu vou ficar louca. Porque tudo aquilo que eu acreditei a minha vida inteira desmoronou. Daí o irmão Edson Reis me ligou numa manhã, em 2020, em outubro de 2020, se eu não me engano. E falou assim, filha, fica calma. É assim que a gente fica quando a gente descobre a verdade sobre a verdade. Mas você vai fazer o seguinte, você vai entrar no seu quarto,
você vai fazer uma oração para Jeová e entregar a sua vida para Jesus. E a partir daí o Espírito Santo vai vir e vai te ensinar todas as coisas, fica tranquilo. Eu tá bom, aceitei, agradeci, mas fiquei 2 dias pensando comigo mesmo que eu vou virar crente agora, evangélica. Toda testemunha de Jeová tem um bloqueio com os evangélicos, tem um ranço de crente, assim, mesmo que não seja exposto, as testemunhas de Jeová são, na maioria, né? Eu não vou julgar nem condenar. Conheci muitas pessoas maravilhosas, amorosas, sinceras lá dentro. Mas dentro delas, elas não conseguem de verdade amar os crentes, né? Não conseguem amar, assim, no sentido de que eles têm aquela convicção, né? De que estão certos e de que tem Jesus e tal. E eu falei assim, eu não quero virar crente. Mas, depois de 2 dias pensando naquilo, eu decidi fazer essa oração e fui muito específica com Jeová. Falei assim, Jeová, pela primeira vez eu dobrei o meu joelho e eu falei assim, Jeová, não tô entendendo nada do que tá acontecendo. Minha cabeça parece que vai dar um nó, o Senhor sabe. Mas se é isso que o Senhor quer que eu faça, eu entrego a minha vida pro seu Filho Jesus. E a partir daquela oração, eu recebi o Espírito Santo. Eu digo que o Senhor foi tão generoso comigo que Ele aceitou essa minha oração e me deu uma amostrinha grátis do Espírito Santo. Porque a partir daí eu comecei a ter experiências com Deus, coisas sobrenaturais mesmo que eu nunca tinha vivido. Deus foi tão misericordioso que Ele entendeu a minha situação e Ele aceitou a minha oração que eu fiz no meu quarto. E eu tive mais experiências com Deus em 1 semana depois dessa oração do que em 20 anos de batismo como testemunho de Jeová. Experiências assim, de levantar de madrugada para orar, de me ajoelhar para orar, coisas que testemunho de Jeová não faz, né? De sentir mesmo a presença de Deus, o Espírito Santo falando comigo, coisas assim. Eu tive visão, eu tive várias coisas assim que o testemunho de Jeová não acredita e não tem, né? Porque não tem o Espírito Santo. E depois de 1 semana eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Eu quis entregar minha vida para Jesus. Eu me ajoelhei, fui lá no fundo da casa e falei, Senhor Jesus, me perdoa por ter te rejeitado tanto tempo da minha vida. Por favor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Por favor, eu estou aqui, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. E desde então eu tenho caminhado com Jesus Cristo. Tenho pedido para Ele me ensinar a amar Ele, a respeitar Ele como meu Senhor e Salvador. Tenho vivido experiências maravilhosas com Deus. Aos poucos estou me libertando porque é um processo, né? Não adianta a gente sair da torre de vigia, ela tem que sair da gente também. Várias coisas, várias questões dentro da minha mente. Jesus está libertando, Jesus está me limpando, né? Da hipocrisia, da arrogância, da questão de se achar melhor do que os outros. E assim, tá sendo muito bom. Meu marido ainda acredita, ele tá inativo hoje, ele não assiste mais às reuniões, mas ele ainda acredita que lá seja verdade. Então a gente, né, se respeita, assim, a gente continua, graças a Deus, casado, se respeitando, se amando. Eu creio que o Senhor Jesus vai ter um encontro pessoal com ele, que vai libertar ele de lá também. A minha mãe, meu pai são testemunhos de Jeová, uma grande parte da minha família é testemunho de Jeová. E a minha mãe começou a despertar agora, graças ao bom Deus. Tenho orado muito, intercedido pela vida deles. E ela tem se libertado. Ela começou a me pedir para enviar os vídeos. Eu estou enviando aos pouquinhos. Enviei vídeo do Edson Reis, do Paulo Sávio. Enviei o vídeo do Alexandre, do Pensamento Vivo. Então, assim, aos pouquinhos ela tá se despertando, assim. Então, eu creio que em breve o meu marido, meu pai também vai se despertar, vai sair de lá. E eu tenho caminhado com Jesus Cristo. Eu coloquei Jesus Cristo no centro da minha vida agora. E aos pouquinhos tenho aprendido, tenho lido a Bíblia com vontade, tenho orado com vontade, não só por obrigação para cumprir tabela. Tenho sentido no meu coração a necessidade de contar essa experiência, esse testemunho para outras pessoas em outras igrejas que eu visito, né? E é maravilhoso sentir o poder verdadeiro de Deus, o amor de Jesus Cristo preenchendo a gente a cada dia. Nada no mundo se compara à presença de Deus. Nada no mundo se compara ao amor de Deus. Nada, nada, nada. Então, assim, se você ainda tem dúvida, se você por acaso ainda acha que esse caminho de religião não é mais para você porque você se decepcionou muito com a torre de vigia, eu posso te afirmar, entregue a sua vida para Jesus Cristo. Faça uma oração na sua simplicidade com as suas palavras e Ele vai aceitar assim como Ele aceitou a minha oração. E o Espírito Santo, Ele ensina mesmo todas as coisas. O Espírito Santo é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele vai te ensinar todas as coisas, todas. Tudo aquilo que você tem dúvida na sua vida emocional, profissional, sentimental, espiritual, Ele vai te ensinar tudo, Ele é maravilhoso.
Tá, irmãos? Então é assim, ó, desculpa, meu relato ficou um pouco longo, mas é realmente tudo que eu vivi. Ainda nem teria muito mais coisa pra falar, né? Não tem muito como eu ficar falando aqui e comendo o tempo de vocês. Eu sei que cada um tem a sua vida, mas é a minha experiência, a minha vida, né? Tentei resumir ao máximo. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, trocar alguma experiência, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, um abraço, a paz do Senhor Jesus no seu coração, tudo de bom. Até mais.